O som das palmas ecoava alto, misturado ao brilho das luzes e ao luxo que preenchia cada canto daquele salão imenso. E no centro de tudo, sob os olhares de centenas de convidados, Jack segurava a mão de Tetien como se estivesse finalmente alcançando algo que havia custado demais para conquistar. Porque não foi fácil chegar até ali, não foi rápido, não foi simples, foram lutas, separações, escolhas dolorosas, e mesmo assim, naquele momento, tudo parecia valer a pena. Ela estava linda, mas não apenas pelo vestido. Era o olhar. Calmo, profundo, como alguém que já havia passado por tudo, e ainda escolheu ficar. Você tem certeza? Jack sussurrou, inclinando-se levemente. Ela sorriu. Eu escolhi você desde o começo. E aquilo era suficiente. A cerimônia continuou. A bênção foi dada. Os aplausos vieram. E naquele instante, eles se tornaram marido e mulher. A mãe de Jack observava de longe. Impecável. Silenciosa. E aparentemente, em paz. Mas ninguém ali sabia que aquilo não era o fim de nada. Era apenas o começo de algo muito mais complicado. Os meses passaram. E a vida na mansão era completamente diferente da vida simples que Tetien conhecia. Corredores longos demais, regras não ditas, olhares constantes. Um mundo onde tudo parecia perfeito, mas nada era realmente leve. Jack fazia de tudo. Cuidava. Protegia. Tentava aproximar os dois mundos. Mas havia algo que não encaixava. 5 meses. E o silêncio começou. Primeiro leve. Depois, pesado. Você já pensou em fazer exames? A mãe de Jack perguntou certa manhã, como quem não queria pressionar. Mas pressionava. Sim, já fomos ao médico, respondeu. E veio a pergunta imediata. Jack interveio. Mãe, isso não é algo que precisa ser discutido assim. Mas ela não parou. Uma família precisa de herdeiros, disse, firme. Especialmente a nossa. O ar ficou tenso. Mas sentiu o peso, o julgamento, a comparação silenciosa com tudo que ela não era. As semanas seguintes foram piores. Comentários indiretos. All hairs. Silêncios desconfortáveis durante as refeições. E Jack não via tudo. Ou não queria ver. Até que um plano começou a se formar. Silencioso. Frio. Calculated. Você precisa descansar mais, disse a mãe de Jack uma noite, servindo um copo para ele. Você anda trabalhando demais. Jack sorry eu leave meant. Eu estou bem. Beba, insistiu ela. E ele bebeu. Sem pensar. Sem desconfiar. Minutos depois, o mundo começou a girar. Eu acho que estou cansado, murmurou. Sim, vá descansar, disse ela, com um olhar que ninguém percebeu. Mas não foi descanso. Foi armadilha. Naquela mesma noite, um erro foi criado. Planejado. E irreversível. Na manhã seguinte, Jack acordou confuso. Sem lembrar. Sem entender. Mas havia algo errado. Muito errado. E antes que pudesse pensar demais, a verdade chegou. Mas não para ele. Ela entrou no quarto. E viu. A cena. O silêncio. A destruição. O mundo dela quebrou sem fazer barulho. Jack levantou-se rapidamente. Tien, mas as palavras morreram. Porque ele mesmo não sabia. Ela não gritou. Não chorou. Não fez escândalo. Apenas olhou. E aquele olhar foi pior que qualquer reação. Eu entendi, disse. A voz calma. Mas completamente vazia. Não é isso que parece, Jack tentou. Mas ela já estava se afastando. Passo a passo. Como alguém que estava saindo não apenas de um lugar, mas de uma vida inteira. Você não precisa explicar, disse. E isso destruiu tudo. Horas depois, ela não estava mais lá. Nenhuma despedida. Nenhuma cena. Apenas ausência. Jack procurou. Chamou. Desesperado. Mas não encontrou. Porque desta vez, ela não queria ser encontrada. No alto das montanhas, o vento era frio. Mas familiar. Tetien caminhava sozinha pela trilha de terra que levava à sua antiga aldeia, os olhos secos, o coração silencioso, como alguém que já chorou tudo o que podia, e agora só restava seguir. Sem luxo. Sem promessas.
Sem ilusões. Apenas ela. E a vida que sempre foi real. Mas dentro dela, algo havia mudado. Porque nem todo retorno é um recomeço. Às vezes, é um fim disfarçado. O silêncio que ficou na mansão depois da partida de Tetien era diferente de tudo que Jack já tinha sentido antes. Não era apenas vazio, era sufocante, como se cada parede carregasse o eco do olhar dela, aquele olhar sem lágrimas, sem gritos, mas cheio de uma dor tão profunda que ele não conseguia esquecer nem por um segundo. E quanto mais ele tentava lembrar do que havia acontecido naquela noite, mais sua mente se tornava um labirinto confuso, fragmentos desconexos, sensação de perda de controle, algo que não fazia sentido. Isso não está certo, ele murmurava sozinho. Porque no fundo, ele sabia. Aquilo não era a escolha dele. Ela não iria embora assim, disse, apertando os punhos. Não sem ouvir, mas ela foi. E isso era o que mais doía. Senhor, o mordomo apareceu hesitante na porta. A senhora deseja falar com você. Jack não respondeu. Mas foi. Porque agora, ele precisava de respostas. A mãe dele estava sentada calmamente na sala, como se nada tivesse acontecido, como se a casa não tivesse acabado de perder alguém que era o coração daquele lugar. Você finalmente acordou, disse ela. Jack não se sentou. Você fez isso? Perguntou direto. O silêncio caiu. Mas ela não negou. Apenas o observou. Eu fiz o que era necessário. O mundo parou. Necessário. Jack repetiu. A voz tremendou. 5 meses, disse ela. Sem herdeiro. Sem garantia. Você acha que eu ficaria parada vendo tudo se perder? Aquilo foi como um golpe. Você destruiu meu casamento, ele disse. Eu salvei seu futuro. Jack riu. Mas foi um som quebrado. Você não salvou nada, disse. Você tirou a única coisa que eu realmente tinha. Ela levantou-se lentamente. Aquela garota não podia te dar o que você precisa. Jack avancou. Ela era tudo o que eu precisava. O silêncio explodiu entre eles. E pela primeira vez, ela hesitou. Mas já era tarde. Eu vou encontrar ela, disse Jack. Ela não vai voltar, respondeu a mãe. Mas ele já estava indo. Porque dessa vez, ele não ia parar. A estrada de volta para a montanha parecia mais longa do que nunca. Cada curva carregando culpa, raiva, desespero. E Jack não descansou, não parou, não pensou em mais nada além de uma única coisa, encontrá-la. Mas quando chegou, ela não estava na casa. Nem no campo. Nem em lugar algum. Você chegou tarde, disse Min, parado na entrada da aldeia. Jack sentiu o coração apertar. Onde ela está? Min Haistal. Ela voltou, mas não é mais a mesma. As palavras ficaram passadas. Ela não fala muito, não sai, só trabalha. Jack não esperou. Ele seguiu. Até encontrá-la. Sozenha. No campo. A Joel Hora. Plantando. Como antes. Mais diferente. O corpo ali. É alma distante. Tien. Ele chamou. Ela parou. Mas não se virou imediatamente. Como se aquela voz ainda doesse. Você não deveria estar aqui, disse. A voz calma, mas fria. Jack se aproximou. Eu preciso falar com você. Ela levantou-se lentamente. Virou-se. E o olhar não era mais o mesmo. Não havia lágrimas. Não havia dor exposta. Apenas distância. Não há nada para falar, disse. Jack balancou a cabeça. Tem tudo, respondeu. Aquela noite, não foi o que você pensa, não importa o que foi, ela interrompeu. Silêncio. Eu vi, disse. Simples. Dire to. Irreversible. Jack sentiu, oh, tchau, disse Pariser. Eu não tive escolha, tentou. Ela deu um leve sorriso. Mais vazio. Eu também não. As palavras ficaram no ar. E doeram mais do que qualquer acusação. Foi minha mãe, ele disse finalmente. Ela fez isso, ela armou tudo. Tetien não reagiu. Apenas ouviu. Como alguém que já não esperava mais nada. Eu não sabia, eu juro, continuou. Se eu pudesse escolher, eu escolheria você, sempre. O silêncio voltou. Mas agora, pesado. Ela deu um passo para trás. Mas você não escolheu, disse. Jack ficou imóvel. Você bebeu, você ficou.
Continuou. E isso já foi suficiente. As palavras foram calmas, mas definitivas. Tien, por favor, ele sussurrou. E então, algo inesperado aconteceu. Ela levou a mão ao ventre. Um gesto pequeno, mas que mudou tudo. Jack percebeu. O quê? Perguntou. Ela hesitou. Pela primeira vez. E os olhos tremularam. Eu não queria que você soubesse assim, disse. O mundo parou. Eu estou grávida. O silêncio foi absoluto. Jack não respirava. Não pensava. Nada. É meu? Perguntou, a voz quase inexistente. Ela assentiu lentamente. E as lágrimas finalmente vieram. Mas não como antes. Agora, eram diferentes. Eu descobri depois que voltei, disse. E eu percebi que eu não podia mais ficar naquele lugar. Jack deu um passo à frente. Mas parou. Porque agora, era ainda mais frágil. Você não precisa fazer isso sozinha, disse. Ela balançou a cabeça. Eu já estou fazendo. O silêncio caiu. E dessa vez, quase insuportável. Me deixa cuidar de vocês, ele disse. Mas ela não respondeu. Apenas olhou para ele. Longamente. Como se ainda existisse algo. Mas quebrado. E então, ela virou-se. Mas não foi embora. Ainda. Porque a escolha ainda estava ali. Entre eles. Mas agora, não era mais só amor. Era futuro. Era responsabilidade. Era dor. E Jack não sabia se ainda tinha o direito de ficar. E ela não sabia se ainda conseguia confiar. E no meio daquele campo simples, onde tudo começou, eles estavam novamente diante de uma escolha. Mas dessa vez, não havia resposta fácil. E a história deles ainda estava longe de terminar.